Band News Porto Alegre, primeira edição. Estamos de volta na Band News FM, primeira edição, 10 horas, 1 minuto. Vamos até às 11 aqui no nosso programa, que pode ser acompanhado também pela live no YouTube, canal Band RS. E também, é claro, pelo FM 99,3, aplicativos Band Rádios e Band Play. Quem está vendo pela live, Gufo, está vendo que já temos convidados no estúdio. É isso aí, Giba, como a gente adiantou no começo do programa, assim, eu estou muito feliz, gente, muito alegre realmente de ter vocês aqui, é uma honra, uma alegria, mas também, né, vocês sabem, há tantos anos que a gente se conhece, eu gosto tanto de vocês, gostando desse trabalho que vocês fazem, então quero dar as boas-vindas ao João Pedro Fleck e ao Nicolas Toncho, que são os fundadores, os pais da criança, o Fantaspoa, que nós adiantamos aqui, que é o maior festival de gênero da América Latina, um dos maiores do mundo, que acontece aqui em Porto Alegre no momento. Bom dia, senhores. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E como tu falou, né, o Fantaspoa, ele hoje em dia ele sai totalmente de Porto Alegre, apesar de ser o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, para se tornar um referencial na América Latina, mas no mundo inteiro. Tem duas coisas que atestam isso para nós, que são a nossa participação na rede europeia Méliès, o único festival de toda a América do Sul que está lá dentro. E semana passada a gente ganhou um prêmio incrível que o Fantaspoa foi outorgado, o único festival da América Latina que vale a pena para cineastas do mundo inteiro pagarem para ter seu filme aqui. Isso pela Movie Maker, né, que é tipo a principal publicação da indústria do mundo. Então, são chancelas de que o que está se fazendo, está se falando, né, Bruno, são coisas de qualidade. É um festival bem diferenciado, né, respeitando a origem da palavra diferenciado, que é o diferente entre os diferentes. Não, muito interessante. Bom dia para vocês, obrigado por estarem aqui com a gente, né? Uma coisa que eu estava pesquisando aqui, olhando, são muitos filmes, né? É um catálogo enorme. E a gente está falando não só desses filmes atuais e de que os cineastas aí queiram que o seu filme esteja aqui na lista, mas também os históricos, os que são de referência aí mais antigos e que também ensejam os debates, né? Queria que vocês explicassem isso para nós. Esses debates, palestras pós-filme, acontecem em qualquer sessão ou é em sessões específicas de filmes que marcaram a época? Tranquilo. Então, a gente tem diferentes sessões dentro do festival, né? O festival, ele é a gente até brinca que é um monstro que vai crescendo a cada ano. E ele é muito grande, ele se divide em diferentes etapas dentro do festival. As duas categorias centrais que dividem o festival são longa-metragem e curta-metragem. Aí o curta-metragem se subdivide em três, que é a animação internacional, live action internacional e o nacional como um todo, porque são menos filmes. A gente já teve agora, ontem e na segunda semana passada, os debates de curta, foram momentos muito emocionantes para nós. Estava com a sala cheia lá na Redenção, 240 pessoas esgotado. Com, em média, 12 cineastas no palco, todos eles trocando essa ideia simultaneamente sobre o seu filme. E a gente vai para a segunda parte, que são os longas. Os longas se dividem em especiais, aí entre as mostras homenageadas, são os clássicos, esses que tu está falando, algum filme mais especial que acabou sendo convidado para o festival e não inscrito. Aqui a gente tem 2 cineastas esse ano homenageados, que são Mark Lester, que hoje à noite, para quem estiver interessado, vai estar fazendo a sua última sessão em Porto Alegre com Os Filhos do Amanhã. E hoje à tarde, às 16 horas, vai estar dando um curso gratuito lá no Instituto Ling sobre toda a sua carreira cinematográfica. Esse que é um dos maiores diretores da história de cinema de ação e reinventou o cinema de ação dos Estados Unidos. Ele fez, por exemplo, Comando para Matar, Massacre no Bairro Japonês, Firestarter, que é baseado no Stephen King, Chamas da Vingança aqui no Brasil. E esse cara tá aqui. Ele é assim, uma lenda de Hollywood com mais de 50 filmes no seu currículo. Ele está em Porto Alegre, sabe? Faça o serviço de novo, João, por favor, desse evento às 4h. Então, falando especificamente sobre Mark Lester, uma palestra que ele vai estar dando sobre toda a sua carreira envolvida no cinema de ação, 16 horas, Instituto Ling, gratuitamente. O pessoal pode fazer inscrição antecipada, mas até lotar os 70 lugares as pessoas vão poder entrar. E esse cara que fez, como eu falei para vocês, o grande filme Comando para Matar, está aqui em Porto Alegre. O cara trabalhou com Schwarzenegger, Brandon Lee, Dolph Lundgren. Sim. Não tem explicação, sabe, cara? Se alguém contasse isso pra nós, pra ti, 5 anos atrás, não tô falando primeiro, tô falando 5 anos, a gente ia dizer, não vai acontecer. Não vai vir. Sim, essa palestra também de graça é sensacional, né? Tipo, é uma oportunidade para quem quer se profissionalizar, né? Estudantes para estar em contato com quem tá dentro, né, da indústria há muitos anos. E aí o outro homenageado foi Takashi Shimizu, que estava aqui no final de semana, que teve uma sessão estourada de gente do seu clássico Ju-On, o Grito.
Basicamente, esses aí são os diferenciais por serem filmes clássicos e que tem homenageado aqui. Depois disso, vem só categorias por região, na verdade, que são os longas nacionais, os longas ibero-americanos, que aí pega, no caso, toda a América do Sul, mais Espanha e Portugal, e os longas internacionais, que são todos que estão fora desses países. E esse ano a gente está com uma amostra inédita, que surge organicamente a partir das 850 inscrições que a gente recebeu, que chama Low Budget Great Films, que são filmes realizados com menos do que $200 mil, que lá para fora é um orçamento nada, e que são sensacionais. Os jurados estão nos escrevendo diariamente que eles não sabem o que fazer, porque tem 14 filmes na mostra, eles não estão tendo condições de escolher o melhor. Isso é uma boa notícia, né? É o nível de qualidade. Giba. A gente estava falando mais cedo, João Pedro, sobre o preconceito em torno do gênero do terror. Vocês imagino que tenham tido muita dificuldade, né, para alavancar assim, o Fantaspoa. E queria ouvir um pouquinho de você sobre essas dificuldades por causa do preconceito que se tem com o filme, com o gênero terror. Acho que o principal problema de saída é as pessoas não entenderem o que é o Fantaspoa. Fantaspoa não é, de maneira alguma, um festival de cinema de terror. A gente é um festival de cinema fantástico. O que é cinema fantástico? A gente pega a tríade principal, que a gente fica chamando, né? Horror, sim. O que mais tem produção e o que acaba se destacando para muitos fãs. Também fantasia, também ficção científica. Isso é o principal. Fora disso, a gente tem thriller, animação, comédias românticas. A gente tem um filme que vai estar passando na sexta-feira agora, que... Eu, descaradamente, apesar de fazer o festival de 19 anos, eu sempre tenho um favorito do ano. Esse de sexta-feira é o meu favorito do ano, chama Molly Max no Futuro. É uma comédia romântica como Harry Sally. A gente passa esse tipo de filme, as pessoas ficam pensando, vai ter horror, vai ter sangue, eu tenho medo, eu não quero ver isso, ou Fantaspoa, é filme de fantasma. Cara, são 172 filmes, é uma míriade de filmes assim, que a gente tem sessões musicais, a gente tem festa, a gente tem 7 palestras gratuitas, sabe, é uma coisa... E aí, voltando para o cinema de horror, vamos voltar para o cinema de horror. Algumas das maiores produções da história são cinema de horror. Sim. O Iluminado é cinema de horror. Psicose é cinema de horror. Tava lembrando de Hitchcock aqui também, né? Não, e querendo ou não, como esse gênero ele é muito querido, né? Ele tem um público muito nichado, é tipo metal. Música, né? Fiel, né? Então, tipo, pra gente, pelo menos no início, a gente conseguiu muito desse público. E aí com a curadoria que a gente faz, que é mais ampla, porque realmente o que nos incomodava nos festivais gerais, que não são fantásticos, é que eles tinham muito filme de drama e documentário. É só isso. Sim. Então, a gente, com o Festival Fantástico, eu tenho certeza, a gente passa uma visão assim, muito mais ampla da cinematografia contemporânea do que os festivais de cinema geral, assim. O que o Nicolas está falando é muito interessante, né? Que esse drama e documentário, na verdade, para muitos espectadores, estou falando de espectador real, não para crítico de cinema, é cinema chato. E não tem problema, eu adoro drama, eu adoro musical, a gente tem um gosto variado, um gosto cinematográfico extremamente variado, a gente vê tudo, mas não tem motivo para fazer um festival que é uma coisa tão grande, vamos pegar no Brasil, exemplos como Mostra de São Paulo, Festival do Rio, e ter o mesmo tipo de filme sempre, passando sempre. Sim. Então, o que a gente busca é a variedade. Isso está na origem, então, da decisão de criar esse festival, um formato diferente, um conteúdo diferente, né? E vocês acreditam que está aí, então, um sucesso que teve para chegar na 18ª edição e com tanto, 19ª, né? E com tanto apelo, assim, seja de público, seja de crítica. Bom, a gente está aqui há 19 anos, durante muitos anos, a gente está até repassando antes com a produtora de vocês. Foram 6 anos batalhando sem absolutamente nenhum patrocínio, sem nenhum apoio real. A gente era 4 jovens, na faixa de 18 a 25 anos mais velhos, que faziam parte do histórico Clube de Cinema aqui de Porto Alegre, que ia ver essa gurizada vendo filme às 10 da manhã, de sábado e domingo, com um bando de gente muito mais velha que eles. E foi ali que a gente percebeu que a gente tinha essa paixão em comum, sabe? E que a gente precisava fazer pela cidade, precisava fazer por nós e pelos outros o que a gente gostaria que tivesse na cidade. A gente não começa o festival porque a gente quer ganhar dinheiro, ter uma produtora, conhecer. A gente começa porque a gente queria que tivesse. É que no final das contas, o que é o Fantaspoa? É tipo, eu e o João procurando os filmes legais que a gente acha sensacionais, que todo mundo tinha que ver, só que ninguém tem acesso. E convidando uma galera amiga pra ver num dia.
é isso, o festival é isso, só que agora ele está amplificado. Cresceu, né? Assim, eu sou testemunho ocular e presencial de tudo isso, porque, né, acompanho o festival desde a primeira edição, que era só uma amostra, né, de filmes que o João e o Nicolas fizeram uma curadoria e que naquele momento eu achei, pô, isso aqui é mágico. Porque, de repente, a gente tem a possibilidade, na nossa cidade, de ver coisas que a gente... Porque na época não tinha, né, streaming, não tinha possibilidade de baixar filmes, assim, raramente você conseguia achar alguma coisa assim. Então, pô, de repente, ter acesso a isso. Mas o que eu acho muito interessante é como o trabalho de vocês, sério, né, tanto de curadoria quanto de formação de equipe, busca de patrocínio, isso foi ano a ano evoluindo, né? Vocês tiveram um planejamento para fazer isso ou as coisas foram acontecendo à la louca, assim? Não tinha planejamento nenhum, cara. Na verdade, eu e o Nicolas talvez seja uma coisa que a gente, não vou dizer que se orgulha, mas que a gente acha muito interessante como foi ocorrendo, que o que a gente quer? A gente quer fazer o festival. E o festival tem 19 anos. E a gente quer que o festival... Cara, 20 anos. Nunca um festival nessa cidade chegou a 20 anos. Exatamente. A gente quer que o festival de 20 anos seja uma coisa assim, a gente já programou. O Nicolas queria, essa vez do Nicolas. Não vai ser uma festa no barco Cisne Branco. A gente faz uma festa no barco Cisne Branco para encerrar o festival. Vai ser uma. Vai ter duas. Vai ser uma de abertura e uma de encerramento. Sabe? A gente já programa desde já o que vai acontecer. A festa está planejada. O que vai acontecer daqui a 369 dias a gente já sabe. Uhum. E a gente sabe que a gente vai alugar o barco e vai fazer a festa lá. E que de alguma maneira a gente vai conseguir fazer o festival. Porque é muito mais importante para nós hoje manter o projeto do que qualquer coisa. Então, sim, a gente aprendeu a fazer projeto cultural. A gente teve que criar uma empresa de legendagem. Uhum. A gente teve que juntar uma equipe que ama o festival tanto quanto a gente. Porque senão isso não aconteceria. A gente conta esse ano, pelo segundo ano consecutivo, com a coprodução do festival através do Instituto Ling, esse ano com o patrocínio da Fiteza, que é uma coisa assim, ó, que permite que o festival exista. Uhum. Mas a gente parou de ir atrás, porque isso é uma coisa que toma muito tempo nosso. E, na verdade, a gente sente os parceiros vindo atrás da gente hoje pelo respeito, pelo que é o festival. Quando a Petrobras parou de nos patrocinar, é uma coisa que eu fico até emocionado em pensar, em 2017, nós éramos o único festival de cinema que eles mantiveram na carteira pelos 7 últimos anos. Uhum. E eles cortaram, o cara me ligou chorando. Certo. Porque é uma projeção da marca, né, para qualquer... Que chega não só num público nichado, mas chega num público interessado por novidades. Geralmente o público que assiste o Fantaspoa, ele é muito mais aberto a novidades, ele não é tão estancado num tipo de gênero, né? Mas fazer qualquer processo audiovisual, Giba, no Brasil é um sacrifício, assim, é uma coisa que realmente demanda... Eu sempre falo assim, o cara tem que ser amador no sentido de amar muito, né? Não, porque não é profissional. Todos os processos a gente termina batendo em portas assim muito difíceis. Então, eu acho que o reconhecimento que o mundo dá para o Fantaspoa, para vocês deve ser uma satisfação enorme, porque eu imagino quando vocês vão lá fora, vocês vão ver algum outro festival, vocês vão a algum tipo de outro de encontro ou evento, e ter esse reconhecimento é olhar para trás e falar, a gente chegou aqui, legal, né? Fizemos algo interessante que lá fora é reconhecido, levamos o nosso nome, mas também o nome da cidade, da nossa cidade, do nosso país. Isso tem um valor, né? Cara, assim, talvez... Qual é a câmera? Essa câmera aqui. Essa aqui. Ó, a gente tem a tatuagem do festival, tá? A tatuagem do festival nós dois temos. Aqui, ela existe em 115 pessoas no mundo, gente. Essa mesmo, então, igualzinha. Com muita frequência. Não, que elas fizeram aqui. Todas essas pessoas fizeram aqui. E mais de 100 com o mesmo tatuador. O que acontece? A gente recebe e-mail durante o ano inteiro. João, Nicolas, vi a tatuagem de vocês em Cannes. Vi a tatuagem de vocês em Berlim. Vi a tatuagem de vocês... Que demais. É pelo mundo. As pessoas sabem o Fantaspoa, mas o que elas querem? Falar da tatuagem. Que elas viram a gente estampado no corpo das pessoas num festival na Coreia. Isso é um desenho do Ronaldo, não? Não. O Roberto é o nosso tatuador. A tatuagem, o desenho original quem fez foi Vasco P. Sigman, que trabalhou com a gente do 2º até o 6º Fantaspoa e que elaborou um logo assim que para nós é super significativo e que continua tendo base para cartazes até hoje em dia. Sim. Eu falei Ronaldo, o pessoal não sabe, Ronaldo é autor de cartazes, é o nosso roqueiro vampiro. Nós temos um vampiro, né, na cidade que... O Ronaldo que ele está falando é o Ron Celistre e ele nunca parou de trabalhar com a gente, ele até celebrou no passado, ele falou, tô fazendo aniversário com vocês
que agora ele já fez 11 anos a trilha do Fantaspoa. Todo ano ele compõe uma trilha para nós, sempre sensacional. Tinha uma banda, Damn Laser Vampires, quem você vai se lembrar, ali começo dos anos 2000, que era uma das melhores bandas do underground porto-alegrense, que é um rockabilly, assim, meio, né, vampiresco, digamos assim. Mas, voltando um pouco nesse processo da construção do festival e envolvimento com a cidade, envolvimento das marcas, em 2015 eu participei de uma coletânea de curtas, né, o Três Histórias Estranhas, que também terminou passando no festival, que foi uma movimentação do Ricardo Ghiorzi, que é um maquiador de efeitos especiais, que é um gênio do que é ali, no que dá para se fazer dentro dos limites que a gente tem no país. E ele juntou vários diretores, roteiristas interessados, e eu, naquele momento, João e Nicolas, eu me dei conta como nós temos, no Rio Grande do Sul, profissionais do audiovisual apaixonados por isso, pelo gênero, capacitados e competentes, e eu imagino que desde então até aqui isso só deve ter crescido, né? Como é que está a movimentação, assim, vendo nesse processo que vocês veem diariamente há tantos anos, da nossa produção local aqui, do interesse local aqui dos profissionais e das pessoas? Tá, então o que a gente sente, assim, falando que o Nicolas vai falar depois sobre os curtas, que eu acho que nesse momento é o mais importante, né? É um processo em construção. Mas quando a gente começou, e durante muitos anos, tu acabou de comentar do Três Histórias, é um exemplo, não tinha basicamente nenhum longa gaúcho de cinema de gênero. E principalmente nenhum longa gaúcho de cinema de gênero com orçamento. Uhum. O Felipe Guerra, que trabalhou com a gente, segue trabalhando com a gente apesar de estar lá em Portugal, era uma exceção assim a ponto dele ser cidadão honorário da cidade dele, que é Carlos Barbosa, por ser um cineasta de horror lá. E aí, o que a gente vê nos últimos anos? Uma produção crescente. A gente tem pelo menos um filme por ano e sempre dá pra dizer assim, ó, um filme bacana por ano. Legal. Recentemente a gente teve Três Histórias, teve Três Histórias 2, a gente teve... Foi muito bacana o filme do Mantelli, Mar Aberto, Mar Inquieto. Daí depois a gente teve ano passado o filme do Espolidoro, que era muito legal e que está sendo lançado esse ano, que é Os Dragões. E esse ano a gente está passando Despedida, que é um filme belíssimo, uma fantasia onírica com um visual assim, ó. As pessoas saíram da sala de cinema no sábado, sala de cinema também lotada. Isso é legal, sabe? Ter uma sala de cinema lotada para ver um longa gaúcho. E o Nicolas pode falar melhor que eu sobre os curtas. Tá, dos curtas, a produção tá crescendo mesmo, e a qualidade também. Esse ano a gente passou O Abraço, do Gabriel Mota, o Meta, do Lucas Tergolina, e Now, da Renata de Leles. É importante destacar que O Abraço e Meta, eles foram exibidos lá em Gramado, então dá para ver também que filmes de gênero estão tendo entrada em festivais generalistas, né? Esse filme da Renata, ele estreou lá em Cities, que é tipo o festival mais importante de cinema fantástico, né? Aqui foi a segunda exibição dele no mundo. E tem o filme Amor Irreal, que é do Lucas Reis, e o Histórias de Catarina Paulsen e o Café, que é dirigido por 3 pessoas, que é Diana Mesquita, Charlie Chu e Dani Pregardier. Esses dois, eles tiveram estreia mundial aqui no Fantaspoa. Isso é muito legal, assim, pra gente, que declaradamente eles foram feitos para serem exibidos pela primeira vez no Fantaspoa. Legal. O Lucas Reis é um cara que, que faz uns 10 anos que ele acompanha o festival, e da época que ele estudava cinema, né, audiovisual. E desde então ele tem acompanhado o festival e ele sempre faz filmes para o festival. Esse outro aqui, o Histórias de Catarina Paulsen, eles sempre anunciaram que a meta principal deles era passar no Fantaspoa. Isso condiz com o nosso objetivo, né, que além de passar os filmes legais que a gente gosta, a ideia é formar plateia e gerar interesse na profissionalização, né? As pessoas veem que tem público, que tem janela, e a gente faz esses encontros com realizadores, tanto a palestra com o Mark Lester, e tem várias outras que a gente já fez e ainda vai ter nesse ano. É tudo direcionado a isso, né? As pessoas se interessarem a fazer filmes para o mundo. E é importante assim a gente pensar, né? Que tipo de profissional a gente está formando? Eu tô para dizer para vocês, os 2 principais maquiadores de Porto Alegre hoje em dia, seja de efeitos ou seja de maquiagem em geral,
primeiro curso que eles fizeram, e eles sempre agradecem para nós, foi no quarto Fantaspo com o Rodrigo Aragão. Isso faz 14 anos, sabe? A gente tem uma influência, acabou tendo uma influência na vida das pessoas. A gente teve uma postagem semana passada no Twitter de uma escritora que hoje está nos seus 30 anos, super bem colocada, dizendo, eu escrevo por causa do Fantaspo. Sabe? Essa influência, assim, hoje a gente tem o Mark Lester, amanhã a gente tem aqui a Elizabeth Shulk, que é talvez a maior desenhista de storyboard do mundo inteiro. Sim. Ela vai dar um curso de 3 horas, cara. A mulher fez Kingsman, a mulher fez Mulher Maravilha, 1984, a mulher fez Pacific Rim, e ela tá em Porto Alegre, ela fez o cartaz do Fantaspo esse ano, que o Nicolas tá aqui na camiseta, e é gratuito. Sabe? Isso não existe, ela não dá curso. Sim. Na sexta-feira, o Nicolas comentou que vai estar o Pedro Ribeiro. O cara ganhou 2 Goias, o cara escreveu O Poço. Acabou de filmar o Rich Flu. Na próxima semana tá filmando o Poço 2. E ele tem um carinho por Porto Alegre a ponto de estar na 5ª vez dele aqui. Pô, que bom que vai sair o Poço 2, cara. Eu adorei o Poço 1. feliz com essa informação. E eu tenho a minha dúvida sobre a escolha dos filmes. Como é que vocês fazem esse filtro? Porque o Fantaspo, né, como vocês disseram, começou pequenininho lá, onde vocês sabiam dos filmes que vocês queriam que todo mundo visse, aí vocês escolhiam alguns e faziam o festival pequeno. Mas ele foi crescendo, e hoje tem muita gente que manda, né, os realizadores mandam os filmes para vocês. Como é que vocês fazem esse filtro para escolher qual entra e qual fica de fora? Basicamente, hoje isso aí que vocês falaram é bacana, né? A gente tem 850 filmes considerados para esse ano, e desses 850... pelo menos 750 são inscrições que vieram direto dos artistas. Esses outros 100 foi por parceria, um que outro. A gente não mandou nem 10 convites para a edição inteira desse ano, sabe? Isso é uma coisa que muda muito para nós. Por quê? Porque a gente está com um caráter cada vez mais atual. Se vocês pegarem o nosso catálogo, é basicamente 95% 2023 e 2022. Essa é uma preocupação que pouquíssimos festivais têm e conseguem ter, porque é muito difícil estar nesse ponto. E aí a gente considera todos esses filmes, a gente faz uma divisão inicial, que é o Nicolas toma conta de todos os curtas, eu tomo conta de todos os longas, e um colabora com o outro nas 2 etapas. Mas qual é o diferencial do Fantaspo? Que isso é uma demência, não tem outra palavra, é uma loucura, que nenhum outro evento faz. Como é que um evento similar ao nosso funciona? Chegam esses 850 filmes. Esses 850 filmes vão para um grupo de pré-screeners, que se chama. Aí o teu filme, que tem uma temática que pode ofender por algum motivo, seja o que for, sabe? Tu não gosta de lasanha. E o filme, esse ano a gente tem aqui, o filme é Lasanha Assassina. E tu não gosta de lasanha. Então tu vai marcar o quê? Fora. Talvez o filme seja maravilhoso, um monte de gente quisesse ver, mas tu, porque te ofendeu com aquela temática, marcou fora. Se tu é um pré-screener e tu marca fora automático, esse filme não vai para mais ninguém. Então, um filme que pode ser excelente morre na primeira pessoa que ia ver, porque em geral trabalha-se nesses festivais com um número similar ao nosso, com 2 ou 3 camadas. A gente não, por isso que eu digo que é loucura, demência, palavras que vocês quiserem, insanidade mesmo, a gente assiste todos só nós. Então a gente sabe do que a gente está falando em cada filme. Sim. A gente sabe a importância que é ter um número determinado, um número significativo da presença de mulheres, a gente sabe a importância que é ter uma variedade de países, a gente sabe a importância de diferenciar os gêneros. Por exemplo, a gente nunca tinha tido até esse ano um longa-metragem feito por indígenas. Chegou um longa por indígenas, se é razoável, não vou nem dizer que esse filme seja excelente, é uma obrigação nossa colocar para ter essa variedade dentro do festival, para que as pessoas saibam como está sendo feito um filme por indígenas na parte norte da Austrália, sabe? Isso é uma coisa que é um cuidado que a gente tem, que não tem como ter numa equipe grande. Só pode ter fazendo numa equipe super reduzida. Bruna? Uma coisa que eu gostaria de destacar, né, aqui a gente está falando de Porto Alegre, colocando Porto Alegre no mapa, né, e eu vejo aqui que vocês, os filmes eles são exibidos nessas salas de cinema, ou mesmo numa sala de teatro que adapta, né, que é o caso do Instituto Ling, né, não tem uma sessão de cinema, mas que permite às pessoas de fora conhecerem esses centros culturais, e quem é de Porto Alegre muitas vezes não conhece. Eu sei que poucas pessoas conhecem o Instituto Ling, né, porque ele é afastado do centro da cidade, desse circuito cultural mais conhecido, mas também a Sala Redenção, que fica dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muitas pessoas não sabem que tem, é uma sala de cinema muito querida, né? Sim. E aqui eu tô vendo, passa também no Capitólio, né?
emblemático para a cidade e na Casa de Cultura Mário Quintana. Imagino que, além da parceria com esses espaços, também tenham interesse em divulgá-los, em ocupar esse circuito cultural da cidade por meio do lugar onde os filmes são exibidos, né? Com certeza. Isso acaba sendo um ponto assim que a gente faz, que é colaborar com o conhecimento de Porto Alegre. A gente tem vários eventos, assim, por exemplo, a festa de abertura foi num bar que se chama Caos, que era onde era o antigo Bate-Macumba. 90% das pessoas que estavam na festa nunca tinham ido no Caos. Então, o que o Fantaspoa faz? Leva as pessoas para o Caos. A gente fez na noite seguinte um show no Teatro Fuga, que abriu ali na frente da Casa de Cultura Mário Quintana, um teatro maravilhoso. As pessoas não conheciam, a gente apresentou o Teatro Fuga para elas. Daí a gente faz, claro, mas mesmo que as pessoas conheçam o Cisne Branco, muita gente aqui nunca foi. Muitos porto-alegrenses. A gente leva as pessoas para dentro do Cisne Branco. A gente cria essa movimentação na cidade. A gente faz uma movimentação há muitos anos com um professor que trabalha em 2 escolas que se chama Dedé, um dos maiores fãs do festival, porque em ambos sentidos, é um cara gigantesco, ele tem 2 metros de altura e está com a gente apaixonado pelo festival há 15 anos. Todo ano ele faz questão de conseguir levar uma turma de um colégio de alta classe aqui de Porto Alegre, que são pessoas que nunca foram para o centro de Porto Alegre, na maioria das vezes. Ele leva essas pessoas para conhecerem o Fantaspoa. E daí ontem ele estava extremamente feliz vendo, vem cá, João, dá um oi para esses guris, porque são pessoas que foram com ele como alunos 6 anos atrás e hoje em dia estão adultos na faculdade, estão ainda lá no festival, e agradecendo ao professor que durante a sua infância levou eles ao Fantaspoa. Eu sou prova disso aí também, porque eu conheci os Cine Bancários graças ao Fantaspoa. Nunca tinha ido no Cine Bancário lá no começo do festival e conheci a sala. Bom, para a gente ir encerrando, João e Nicolas, como é que vocês pensam assim, a perspectiva, né, do festival daqui para 10 anos? Como é que vocês gostariam de se ver assim, no cenário nacional, mundial e, claro, né, sempre focando aqui na cidade? Acho que o principal é só um ponto que a gente não comentou, que foi feito um levantamento no final do ano passado, né? O Fantaspoa movimenta R$1,5 milhão em Porto Alegre ao longo do evento. Eu acho que essa movimentação, se a gente consegue crescer anualmente, talvez a prefeitura, as secretarias vejam o impacto desse festival na cidade. Eu acho que esse é o principal. Porque a gente, com o Movie Maker, com o Melier, com tudo, a gente está garantido em relação a inscrições, em relação à qualidade dos filmes. O que falta é que a gente consiga ampliar o Fantaspoa para que não sejam as sessões da noite lotadas, para que a gente consiga levar a gente às 3 da tarde, porque existe espaço para isso. Eu acho que esse é o nosso principal foco nesse momento. Sim. O Terence Veras está perguntando aqui, ó, e as sessões musicadas? Beijos nesses dois que adoro. Sessões musicadas, o Terence tocou 3 vezes, são sensacionais. É um momento assim do festival, talvez seja o ápice. Hoje em dia todas elas acontecem no Instituto Ling. A gente fez de 4 filmes esse ano, 2 vezes cada uma, porque estavam lotadas. Então foram 8 sessões musicadas e é um momento no qual a gente escolhe um filme clássico. E esse filme, a gente convida um artista, a gente sempre busca privilegiar os artistas locais. Eventualmente a gente chama alguém de fora, mas sempre que possível, Porto Alegre. E esse artista cria uma trilha sonora do zero para que um filme seja exibido com o artista tocando uma trilha original. É um momento, assim, para quem nunca foi, recomendo muito. Remete ao cinema do século passado, no caso, na real, estou falando lá de 1900, né? E é sensacional. Sim. Vamos dar o serviço do que a gente tem ainda disponível, assim, o festival fica até o domingo, né? Temos a última palestra, a última sessão comentada hoje, né? Hoje é a última sessão comentada do Lester, né? A gente tem sessão comentada todos os dias, em média 2 por dia. Todos os dias a gente tem curso e uma sessão no Instituto Ling, todos os dias até sexta-feira. Todos os dias, 4 sessões por dia na Casa de Cultura, na Sala Paulo Amorim, que está nos recebendo muito bem. Foi recém-reformada, para quem não conhece, dê uma chance para o espaço, você vai se apaixonar. E na Cinemateca Capitólio, 5 longas-metragens todo dia, no mínimo, ao menos a última sessão comentada, culminando no domingo, com uma coprodução nossa, que se chama Minori, um filme feito na Grécia, que é um musical Lovecraftiano, uma loucura. Ingressos estão à venda? Quais são os preços? Como é que funciona? Tem gente interessada. Ingressos estão à venda para todas as sessões. Os cursos são gratuitos. Todas as sessões que estão acontecendo na Redenção de curtas, às 16 e 19 horas, todos os dias, na URGS, Sala Redenção da URGS, lá dentro mesmo, na frente da reitoria, gratuitos. E aí, cada espaço cobra o seu ingresso
pacote pelas sessões Fantaspoa, né? No caso do Ling, o pessoal pode comprar muito facilmente no site do Instituto Ling ou no Eventbrite. Na Casa de Cultura, chegando lá, o pessoal pode comprar para sessões do dia inteiro já na primeira sessão. E na Cinemateca Capitólio, para quem gostou e quer ver aqui, ó, melhor filme do festival, Molly Max no futuro, ou Minor no encerramento, ou qualquer outro. Qualquer momento que a bilheteria está aberta, o pessoal pode chegar lá e comprar seu ingresso até o último dia. E temos algo que a gente fez esse ano, que é ingressos promocionais super descontados. As 2 primeiras sessões da Cinemateca Capitólio custam somente R$10 ou 5,5. Muito legal, né? Pô, é uma honra ter vocês aqui, uma alegria. Fazia muito tempo que eu queria fazer essa junção e ela aconteceu hoje, graças, né, à primeira edição da Band News. João Pedro Fleck, Nicolas Toncho, muito obrigado. Para quem quiser mais informação sobre o Fantaspoa, fantaspoa.com, ali tem tudo sobre a história do festival, programação. Também é uma programação online, né, no Darkflix. Sim, muito bem lembrado. Desses 172, a gente tem um total de 68 filmes online, sendo 58 curtas e 10 longas-metragens. Isso está liberado até domingo gratuitamente. O pessoal pode acessar pelo site da Darkflix, pode acessar pelo Fantaspoa. Tem todas as informações e aproveita essa programação. Meninos, keep on rocking. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Abraço para vocês. Seu caminho. 10h32, tem o destaque do trânsito chegando agora. Fala aí, Josh Bittencourt. O içamento do voo móvel da Ponte do Guaíba, que estava previsto para as 10 horas da manhã, foi alterado para as 10h30. Então, atenção para quem faz o trajeto entre a capital e a região das ilhas, utilizar a nova